das mais difíceis questões do direito processual, sem dúvida, são as que envolvem as provas e os recursos. E são exatamente esses os temas abordados no livro que acaba de ser lançado pela editora LTR, tendo como autor o juiz do trabalho João Humberto Cesário, que é o nosso entrevistado de hoje. Doutor João Humberto, obrigada pela sua presença aqui, pela sua participação. Justamente por serem temas difíceis, eu começo perguntando, por que esses temas? A parte de ser dois temas apaixonantes, que eu sempre me interessei muito, tanto como juiz como professor, os temas são verdadeiramente relevantes para a subministração da justiça e são temas que os operadores do direito têm enorme dificuldade de manejar. São temas complexos, não são temas simples e que precisam ser melhor conhecidos. Então essa foi a minha ideia, de procurar, até a partir de reclamos de muitos dos meus alunos, escrever uma obra que tratasse esses temas tão complexos de maneira bastante didática, de maneira bastante acessível e bastante clara. Esses temas, doutor, eles são objeto de outros livros? Há literatura tratando desses temas? Sim, há literatura tratando desses, a literatura até bastante rica, né? Nós temos doutrinadores no nosso país com enorme cabedal jurídico, já escreveram sobre o assunto. À guisa de exemplo, eu posso noticiar, por exemplo, o professor Manuel Antônio Teixeira Filho, que tem 2 livros extraordinários, tanto sobre provas quanto recursos. O professor Júlio César Beber também já escreveu bastante sobre recursos, né? Temos um cabedal enorme de obras jurídicas tratando desses temas. E o que muda neste? Exatamente, mas assim, essas obras jurídicas que eu acabei de citar são obras que foram escritas em outros tempos. Principalmente as obras do professor Manuel Antônio são obras extraordinárias. O profissional de direito deve conhecê-las porque são clássicas, mas em virtude do período em que essas obras foram escritas, algumas questões não são desafiadas. Nós temos hoje, né, na época da comunicação global e instantânea, uma enorme gama de problemas que surgem e que precisavam de uma estruturação doutrinária para enfrentá-las. Eu cito, por exemplo, o monitoramento de e-mails, as provas extraídas de páginas da internet, como Orkut, Facebook, YouTube. São questões novas, que não estão normatizadas exaustivamente e que a doutrina tradicional não enfrentou por motivos óbvios, porque esses problemas começam a surgir muito recentemente. E eu procurei focar muito nesses temas para trazer algo de novo, para não ser repetitivo, né, no que a doutrina tradicional já escreveu sobre os assuntos. O livro, basicamente, ele é estruturado em 4 partes, 4 grandes partes eu chamaria. Na primeira delas eu traço uma teoria geral das provas e na segunda eu falo das provas em espécie. Na sequência eu falo da teoria geral dos recursos e posteriormente dos recursos em espécie. Respondendo a sua pergunta especificamente, eu trato de todas as modalidades probatórias, né, que estão elencadas na nossa legislação. Quais são? Eu começo pelo depoimento pessoal e pelo interrogatório das partes, que é a primeira modalidade probatória. Nessa modalidade você ouve as partes na perspectiva de extrair uma confissão sobre determinado tema que esteja em litígio. Posteriormente, eu trato das provas documentais, que são as mais complexas, passo posteriormente a tratar das provas testemunhais, passo pelas... Provas testemunhais são os testemunhos. São os testemunhos, são aquelas pessoas que as partes trazem para darem o testemunho sobre a veracidade daqueles fatos que eles narram, quer na petição inicial, quer na contestação do réu, na resposta do réu. Depois de esgotar a questão da oitiva das testemunhas, eu passo a analisar a questão específica das provas periciais, que são muito utilizadas na Justiça do Trabalho. Eu tive uma atenção toda especial. Trato também da inspeção judicial, que é uma modalidade probatória que acaba trazendo muitos elementos para que o juiz possa alcançar a verdade real dos fatos. Inspeção Enfim, judicial, doutor, é aquela que o juiz vai até o local? Exatamente, o juiz se desloca, sai do conforto da sua sala de audiência ou do seu gabinete e vai ao local para aferir os fatos. Orkut, outras redes de relacionamento, daí podem ser extraídas provas? Pois é, essa questão é fascinante. Não tem muito tempo eu me deparei com uma questão interessantíssima em salas de audiência. Em audiência. Uma testemunha foi contraditada ao fundamento de ser amiga íntima da parte. Que não pode. O que não poderia. A princípio, a testemunha, se for amiga íntima da parte, a gente parte do pressuposto que ela seria suspeita
e não colhemos o depoimento dela, no máximo a ouvimos como informante do juízo, mas não como testemunha. E eu perguntei para a parte qual que era a prova que ela possuía para demonstrar a amizade íntima. E a prova era justamente uma página do Orkut. Era uma página do Orkut em que a testemunha aparecia como amiga daquela pessoa que era parte no processo. E eu até então tomei uma surpresa enorme, porque eu nunca tinha me deparado com aquela questão e sequer tinha pensado sobre ela. Foi quando eu basicamente comecei a pensar, poxa, eu preciso escrever sobre isso, porque são temas novos que estão surgindo e nós juízes às vezes ficamos na sala de audiência sem saber como conduzir a questão. Mas felizmente na hora eu tive um insight, digamos assim, e consegui resolver bem a questão. Ao tomar os depoimentos também das partes, de outras testemunhas que foram indicadas para a instrução da contradita, eu notei que por um acaso ela de fato constava ali, mas as amizades de Orkut são amizades absolutamente voláteis. Por exemplo, um trabalhador que é colega de trabalho do outro, às vezes entra na sua página do Orkut sem necessariamente ser amigo íntimo, né? Porque o que a legislação de residência veda é a oitiva da testemunha que tem amizade íntima. Então, o simples fato de você aparecer numa página de Orkut como amigo de outro, não quer dizer que você tenha uma amizade íntima, que você frequente a casa daquela pessoa, que você troque confidências da sua vida íntima com aquela pessoa.